Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o Kleber Vasconcelos, membro deste grupo selecto de católicos militantes, e nesta tarde eu venho trazer uma reflexão realizada pelo nosso irmão e também membro deste grupo, o Menandro Taufrene Gomes. O Menandro, ele parou para pensar neste período que nós estamos passando na Quaresma e fez um texto respondendo a seguinte pergunta: o sacrifício de Cristo nos exime do dever de reparar o mal que cometemos? Então vamos conferir a reflexão do nosso irmão? E a resposta dele foi o seguinte: se a igreja ensina firmemente que Cristo morreu por a satisfação dos nossos débitos, então podemos deduzir que não cabe àquele que crê a obrigação de penitência, ou seja, de reparar o mal que praticou contra Deus e o próximo, pois o mal pessoal só se repararia pelo sacrifício universal da cruz. Além disso, a obra redentora isentou aquele que crê das penas do pecado, do que conclui que não há pena, já não há mais débito, sendo desnecessárias as consciências e a detestação dos erros, como também inúteis a confissão e a penitência, nas quais esses erros são reparados. Por fim, se o sacrifício de Cristo foi a satisfação perfeita, completa e adequada aos nossos delitos contra Deus e contra o próximo, conclui-se que cremos nisso, permaneceremos com direito à vida eterna, independentemente das más ações que possamos vir a realizar. Mas, em contrário, só após Zaqueu, o corrupto coletor de impostos que hospedava Jesus em sua casa, ter confessado que lesou aos pobres e que venderia os bens adquiridos em fraude para doar aos famintos e indenizar aqueles que por sua desonestidade foram lesados. E que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa. A penitência ou reparação, ao lado da caridade e da oração, é o meio mais eficaz para recebermos de Deus o perdão que purifica nossas almas. Não por acaso que Jesus inaugurou sua pregação pública, convidando-os pessoalmente e de viva voz todos os pecadores à penitência. Disse Jesus: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Penitência é a virtude sobrenatural que une num só ato a justiça e a misericórdia divina, reparando os efeitos do mal cometido, para que as consequências prejudiciais e malévolas do pecado já perdoado não ganhem longevidade e muito menos se projetem no futuro a novos pecados. A misericórdia de Deus não exclui sua justiça. Antes, por serem virtudes eternas e imutáveis, conciliam-se perfeitamente no arrependimento, santificados pelos atos reparatórios ou penitenciais. Eu vou exemplificar. O ladrão, ele precisa devolver o que roubou, para que a sua confissão e remorso sejam atos perfeitos. Pois se deseja ficar com o que se roubou, com o que se usurpou, é porque são mentirosos, tanto o seu arrependimento quanto a sua confissão. Perdão válido é aquele que a absolvição da culpa vem acompanhada da anulação dos efeitos do mal praticado, para que assim a indulgência de Deus seja plena. O verdadeiro arrependimento exige que busquemos reparar o mal que cometemos,
seja de maneira direta, que é desfazendo-o, ou isto, não sendo mais possível, de um modo indireto, praticando assim uma bondade que venha compensá-lo, o que já ensinou Jesus. Dai-nos, pois, frutos de verdadeira penitência. E vale destacar aqui que penitência, ela é metanoia, como se diz no grego das Escrituras, que implica retornar à justiça anterior, sendo um movimento contrário ao prejuízo causado pelo delito. Movimento este chamado reparação, no que então responde às questões acima. A obra da redenção é a restauração completa do ser humano, outrora desfigurado pela transgressão, devolvendo-lhe a dignidade necessária para que seus atos, ações e atitudes, outrora rejeitadas pelo pecado e pela culpa, sejam benditas e bem aceitas por Deus, pois buscarem a justiça divina como principal propósito. A salvação devolve ao ser humano que são os bens preternaturais, que são obtidos exclusivamente por meio de Cristo, como a vitória sobre a morte, a isenção da culpa universal, a felicidade e a vida eterna. Mas é certo que também devolve os bens espirituais, sobrenaturais, que Cristo quis conquistar com a nossa participação, como a consciência do pecado, o arrependimento, a confissão e a reparação dos efeitos nefastos do pecado, como aconteceu com Zaqueu. Por isso, cabe ao pecador, junto com Cristo, se arrepender, confessar e reparar o malefício causado por seu pecado, do que é dito por São Lucas e as cartas aos Efésios. Tenham, pois, um arrependimento verdadeiramente frutuoso, porque o fruto do Espírito Santo está em toda bondade, justiça e verdade. O ser humano vive primeiro no tempo, para só após viver na eternidade, sendo certo, então, que não há penas temporais e muito menos penas eternas, pois o sacrifício de Cristo isenta das duas espécies de pena, mas de modo diferente. Veja só, Cristo carregou consigo, sozinho na cruz, as penas eternas, as quais nos eram possíveis purgar, como as decorrentes do pecados graves e mortais que nos afastem de Deus e nos levam a perder a vida eterna. Pois, como já disse o apóstolo, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Todavia, para reparar as penas brandas, decorrentes do pecados brandos que não impedem a nossa salvação, ele nos convida a tomarmos a nossa cruz e unir-se a ele, para que a nossa cruz, juntamente com a dele, sejam uma só, como fez Simão, que carregou a cruz de Cristo, e com Cristo. Se alguém quiser vir comigo, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O levaram para fora a fim de o crucificar. Obrigaram a Simão, o sirineu, que passava, vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus, como já descreveu lá no Evangelho de São Marcos. O ato de sirineu, que merece atenção aqui, levando a cruz, quando Cristo já não tinha força no seu corpo esgotado pela tortura, é uma tipologia de caridade, pois penitência é caridade. E a caridade supre todas as faltas. A absolvição das penas eternas e das penas temporais em vida
é que nos distingue, que nos diferencia aquele que morre na santidade e entrará no reino dos céus pela via da santificação, daquele que morre apenas na amizade com Deus, que obteve a absolvição das penas eternas, mas não reparou suas penas temporais, e por isto entrará no reino de Deus pela via do purgatório, até que toda reparação seja satisfeita. Por isso, São Mateus já nos disse: entrares em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que entregue ao juiz e entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Cristo, em seu sacrifício, restituiu a dignidade aos nossos atos particulares de bondade. Justamente porque Cristo reparou a culpa universal da humanidade, é que agora cada indivíduo componente dessa humanidade é capaz de não apenas se resguardar do mal, mas também reparar os efeitos do mal que praticou. Apenas a fé é inútil à perfeição do arrependimento, pois o remorso não deve ser manifestado apenas por palavras, e não podemos obter assim o perdão por ter negado comida ao faminto, sem que, após perdoado, não o procuremos com a refeição que lhe sacia a fome, ou isto, não sendo possível, que nos comprazamos em buscar matar a fome de outros que se encontrem na mesma situação. Como já diz a Escritura, se depois de advertido não se corrigir da malícia e da perversidade, ele perecerá por causa do seu pecado. E continua em Romanos: não te deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. A fé sem frutos não nos concede direito à comunhão com o sacrifício de Cristo, pois, se alguém não cuida de seus, negou a fé, e é pior do que um incrédulo, vês que a árvore que não der fruto será cortada. Então, meus irmãos, sejamos como Zaqueu, buscar reparar o nosso pecado de forma objetiva e concreta, para que assim alcancemos a santidade. Espero que este texto tenha te proporcionado alguma reflexão nesse período de Quaresma. Fiquem com Deus, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês e desde já nós agradecemos a você por essa audiência. Um grande abraço e tchau, tchau!